Olá, que bom estar aqui com vocês. Hoje, Dia das Mães, e essa mensagem é uma mensagem especial para todas as mamães. Você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal, você que é mãe ou você que é filha, aqueles que infelizmente não têm mais as suas mamães, nós lamentamos muito, mas nós sabemos que elas estarão na ressurreição dos justos, não é? Fazendo aqui uma paráfrase, brincando, né? Lugar de mãe é no céu, né? Mas a ressurreição dos justos promete que a sua mãe, ela voltará. Tenha certeza disso, não só ela, como qualquer parente seu. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem contribuído com o nosso canal para que o nosso canal continue a crescer. Você que tem ajudado, você que tem colaborado, você que tem mandado mensagem, nem que seja de um bom dia, né, para a gente poder responder para você e dizer assim: olha, muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Deus abençoe cada uma das mamães que estão aqui hoje. Meus parabéns, hoje é o seu dia. Você que é filho e tem sua mãe viva, aproveite, leve ela para passear, converse um pouco com ela. Mãe é apenas uma vez. Esta mensagem eu também dedico à minha mãe, né? A Dona Maria José. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm visto, né, o nosso trabalho, que têm levado a sério o trabalho também que nós fazemos com a nossa associação. Quero dizer a vocês que nós já estamos nos mobilizando, já compramos a nova mesa de som, já compramos o novo projetor, e isso tem sido com a ajuda de vocês. Vamos começar a pagar, tá bom? Então você também que deseja nos ajudar, seja um colaborador. Deus abençoe cada mamãe. Assista agora uma mensagem especial que eu vou trazer sobre a ressurreição, para que você possa ter na sua mente a certeza que seja sua mãe, seja sua irmã, seja seu pai, seja quem for, está guardado na ressurreição dos justos. Acompanhe essa mensagem especial e entenda o que é e como será a ressurreição dos justos, baseada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado, feliz Dia das Mães, continue acompanhando todos os dias o nosso canal pela Bíblia. Deus abençoe a você, mamãe. Romanos capítulo 10, versículo 9, tem um texto aqui que é um divisor de água na vida do cristão. Ele diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, né? Ou seja, esse texto ele retrata a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, como Kyrios, não é? Kyrios é a palavra que é utilizada no período do Novo Testamento para transmitir a ideia de divindade, de Deus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pessoal, então peraí, vamos pegar de novo aqui essa fala. Olha, se você confessar Jesus, né, como o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o ponto em questão aqui é que vai além de um entendimento intelectual. Veja que ele não disse se com a tua mente creres. Não. É com o teu coração que você precisa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse texto é um texto importante para nós, porque imaginem, por exemplo, nós estamos aqui, né, a aproximadamente 14 mil quilômetros, né, do Estado de Israel. Nós não conhecemos nada fisicamente, nós não apalpamos nada, mas a Bíblia diz que é necessário desenvolver essa fé no coração. Então não é na mente só, é no coração. E é isso que eu quero considerar com vocês hoje, tá legal? A ressurreição de Cristo é um dos 5 pilares do Evangelho. O Evangelho é tudo o que você precisa para conhecer e entender a sua salvação, né? Nada mais. Você só precisa conhecer o Evangelho. Toda a Bíblia
toda a Bíblia, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela foi construída por Deus com um único propósito, de você conhecer o evangelho da sua salvação. É por isso que a palavra evangelho, evangelion, do grego, significa boas novas ou boas notícias. Quais são essas boas novas? Quais são essas boas notícias? Essas boas novas ou boas notícias não é um paraíso terrestre. Essas boas novas ou boas notícias não é que ninguém vai morar no céu. Essas boas novas ou boas notícias é a redenção do homem através de Jesus Cristo. Essas são as boas novas. Ou seja, aquilo que o homem perdeu, Jesus Cristo recuperou. Portanto, a salvação do homem. Quando alguém te perguntar o que é o evangelho, você pode resumir: é Deus se manifestando para salvar o homem. Essas são as boas novas. Por que são boas novas? São boas novas porque desde que Adão pecou, isso a gente pode aludir a Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado de Adão é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna. Então, desde que o homem pecou, era necessário que tivesse as boas novas de salvação. Era importante. Este é o evangelho que a Bíblia ensina. Pessoal, são 3.500 anos de escrita para explicar esse mistério sagrado de Deus para nós, Deus não estava preocupado se você sabe quem é Moisés. Deus não está preocupado se você tem um grande conhecimento sobre Davi. Deus não está preocupado se você entende Trindade. Deus não está preocupado se você entende grandes doutrinas dos grandes teólogos reformados. Não. A única coisa que Deus se preocupou foi em mostrar para você o Evangelho, porque é isso que você precisa conhecer. E nós já falamos sobre os 5 pilares do Evangelho. Vamos recapitular. Desde que o homem pecou, a Bíblia diz que Deus providenciou a salvação antes da fundação do mundo, o que significa que nós já fomos salvos lá atrás. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. O seu nome foi inscrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ok? Se nós olharmos a fundação do mundo, nós vamos ver a construção de tudo o que se refere a mundo para o homem. Então, nosso nome estava lá, já antes do homem pecar. Essa é uma boa notícia. E aí, o que é que vai acontecer? Quando o homem peca, então Deus ele diz assim lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é o chamado proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Deus diz que prometia um descendente, literalmente semente, que iria machucar a cabeça de Satanás, iria esmagar a cabeça de Satanás, enquanto seu calcanhar seria apenas machucado. O calcanhar de Jesus foi machucado na cruz do Calvário. Por quê? Porque não houve destruição. Jesus morreu e houve a ressurreição. Então esse é o primeiro pilar do Evangelho. É a promessa do descendente. Então se você está anotando aí, faça isso. Primeiro pilar do Evangelho, a promessa do descendente. O primeiro pilar das boas notícias, a promessa que você precisava ter. Depois nós temos o segundo pilar do Evangelho, que é o nascimento virginal de Cristo. É Cristo se encarnando, no ventre de Maria, nascendo, vivendo, Esse é o segundo pilar do Evangelho. A vida de Cristo, a encarnação e vida. Se você estiver escrevendo, escreva isso. A encarnação e vida de Cristo. Então, primeiro pilar, a promessa. Segundo, a encarnação e a vida de Jesus, incluindo o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou.
Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou. O terceiro pilar do Evangelho, a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus. Esse é o terceiro, tá? Porque Jesus precisava morrer pelos nossos pecados. Mas se Jesus apenas morresse, não ia adiantar nada. Era necessário que ele ressuscitasse. Então, o quarto pilar do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Tá? Porque na ressurreição está a garantia da nossa esperança, que é sobre o que nós vamos falar aqui. Na ressurreição está a garantia. Veja, o Evangelho todo ele traz uma esperança. Mas na ressurreição está a garantia da esperança. E qual é a esperança? A esperança é que nós seremos ressuscitados como ele. E o último pilar do Evangelho é a vinda de Jesus e o juízo final. Então, isso aqui é que o homem precisa conhecer, ó, de cor e salteado. Isso é o que você precisa crer. Isso é o que você precisa entender, que é o que eu vou explicar hoje, tá? Então, todas essas coisas são importantes para que você possa, de fato, como disse Romanos, capítulo 10, versículo 9, entender, tá, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que com o seu coração você crê para a salvação. Esse assunto é muito importante, irmãos. Esse assunto é muito importante. Então eu peço aos irmãos que deem detida atenção. Eu peço aos irmãos que evitem comentários e evitem distrações para que você possa entender o assunto. Isso aqui sim envolve a sua vida. Isso aqui envolve a sua salvação. O resto é conversa fiada. Tá legal? Então vamos começar com 1 Coríntios capítulo 15. Está escrito: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho, como já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permanecestes, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como o anunciei, se não é que crestes em vão. Bom, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui é que o evangelho, como dizia o ministro Magri, é imexível. Você não pode mexer no evangelho. Você não pode inventar nada para colocar no evangelho. O evangelho é exatamente o que eu expliquei para vocês agora, e Paulo diz que esse é o evangelho que ele tinha anunciado. Você não pode mexer no evangelho nunca. Não tem como você fazer isso. Não tem como inventar. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que se alguém vos anunciar um outro evangelho, além deste, que eu vos anuncio como evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então não tem como mexer no evangelho, tá legal? Por isso que é tão importante você entender isso. E aí ele diz assim, ele diz que você precisa reter este evangelho tal como foi anunciado. Aí continuando no versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Presta atenção. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E em seguida foi visto por Cefas e pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último a todos apareceu, também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo salienta aqui duas particularidades, resumindo todo o evangelho em morte e ressurreição de Jesus, as boas notícias. Então ele diz assim,
eu vou ensinar para vocês o que eu também recebi de Jesus. Então, o que que Jesus quer, meu irmão? Que você que está me assistindo agora, nesse momento, entenda de cor e salteado, de trás para frente e de frente para trás. O que que Jesus quer que você entenda? Jesus quer que você entenda a importância da sua morte e a importância da ressurreição. É isso que Jesus quer. Se você entendeu isso, entregou sua vida para Jesus, o seu coração ele vai desenvolver a fé salvadora e você está salvo em Cristo. É isso que você precisa entender e abraçar como cristão. Ancião, e o resto? O resto, conforme você mesmo disse agora, é apenas resto. Essa é a essência da Bíblia. Tá legal? Então é nisso que a gente vai se baseando. E o apóstolo Paulo começa trabalhando um desses pilares mais fortemente nesse capítulo. Qual que é? A ressurreição. Lembra-se de Romanos 10, 9, que nós lemos no começo? Você tem que exercer uma fé, não com a cabeça, mas você tem que crer na ressurreição de Cristo com o coração. Então, e é exatamente essa crença que eu quero ajudar você a fortalecer hoje, e você que está acompanhando pela primeira vez, a desenvolver, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Perceba, o apóstolo Paulo disse que o evangelho dele e o evangelho dos apóstolos era o mesmo. Vocês ouçam de mim ou ouçam deles, o que nós vamos pregar é exatamente a mesma coisa. E o que é que nós pregamos? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Gente, isso aqui, olha, presta muita atenção nesse sermão, porque isso aqui é tudo o que você precisa entender para você se livrar do julgo religioso, para você se livrar do julgamento, você julgar a religião, qualquer um outro, você ser julgado pela religião. Isso daqui é a expressão para você se libertar de qualquer situação que lhe aprisione religiosamente falando e ainda entenda a sua salvação. É exatamente isso. Então, o apóstolo Paulo, ele está discutindo com alguns coríntios, por quê? Porque alguns coríntios estão dizendo que não há ressurreição. Veja, Jesus não veio à Terra para prometer o céu para ninguém. Jesus não veio à Terra para prometer paraíso que Adão perdeu para ninguém. Jesus veio na Terra para garantir a nossa ressurreição. E o posterior, ancião, como é que fica o resto? Como é que fica a nossa vida? Como é que fica tudo isso? Então, isso daí, a Bíblia mostra que é uma situação posterior entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O que Deus prometeu para você e para mim é a ressurreição. Então, é isso que nós temos que abraçar. É isso que nós temos que crer. Como que vai ser o resto depois? Então, deixa isso daí nas mãos de Deus. Você tem que abraçar apenas a ressurreição. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Então, e os coríntios, eles estavam perdendo esse foco. Olha, então, Paulo fala, peraí, se Jesus não ressuscitou, né, se Cristo ressuscitou, como é que vocês estão dizendo que não tem ressurreição? Ele continua. 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. Perceba a profundidade dessa fala de Paulo. Se existe ressurreição, nós temos garantia. Se Jesus ressuscitou, a gente tem uma garantia nesse negócio aqui. Agora, se Jesus não ressuscitou, nós não temos garantia nenhuma. Você entendeu a história? Você tem que se agarrar na garantia. Essa é a garantia que Jesus Cristo prometeu. A ressurreição.
Agora, se ele não ressuscitou, então nós temos um problema muito sério. Ok? É o que Paulo está mostrando. E aí no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Perceba que o cerne, o centro, o âmago da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Não são as doutrinas periféricas que alguns cristãos divergem. O âmago da fé cristã é a ressurreição de Cristo, não é? Esse é o âmago, esse é o cerne, esse é o centro da fé cristã. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, você pode fazer belos sermões, é tudo em vão. Se Jesus não ressuscitou, você pode crer que Calvino foi um dos maiores expositores da Bíblia e seguir tudo que ele disse, mas a nossa fé é vã. Você pode crer que Armínio também foi um grande expositor, mas a sua fé é vã. Você pode saber explicar todos os segredos da Bíblia, mas a sua fé é em vã. Não vale nada. Por quê? Porque, conforme ele diz aqui, se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã e também a nossa fé é vã. Ou seja, ou você tem fé no cerne do cristianismo, ou o resto é tudo periférico. Deu para você entender por que eu, embora seja classificado um apologista na Igreja do Senhor Jesus, eu não estou tão preocupado com os periféricos, não é? Porque o cerne da história que deve unir a Igreja do Senhor é exatamente as boas novas, o Evangelho, que envolve a ressurreição do Senhor Jesus. E aí ele continua. Versículo 15. Já que Cristo não ressuscitou, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja só onde Paulo vai buscar o argumento e o trocadilho que ele usa na linguagem, indicando a importância da ressurreição de Jesus. Essa é a doutrina central da fé cristã. Isso aqui é o que você precisa saber. Então ele diz, se Cristo não ressuscitou, então nós estamos acusando Deus de ser mentiroso. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos acusando Deus de ser mentiroso. E se Cristo não ressuscitou, então os mortos também não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, é porque não existe garantia. E se Cristo não foi ressuscitado, ele repete, a nossa fé é vã, e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Ou seja, a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com o perdão dos nossos pecados. Então, a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com o perdão dos nossos pecados. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer, se Jesus não ressuscitou, então não existe esperança para o mundo. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a seu Deus e Pai, e quando houver destruído todo o domínio,
toda autoridade, todo poder, pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Perceba que interessante, a garantia de nós termos uma restauração do mundo, a garantia de nós sermos ressuscitados, a garantia de nós estarmos aqui no período milenar, nesta terra purificada, a garantia de nós estarmos em uma nova terra durante a eternidade, a garantia é a ressurreição de Jesus. Eu ilustro isso para você. Imagine que você comprou um automóvel e você foi lá e deu um cheque. Você foi lá e deu um cheque como garantia para o pagamento do automóvel. Vamos imaginar que nós estamos ainda naquele tempo sem aquela tecnologia que você gostaria de ter como nós temos hoje. E aí, você compra o carro no sábado. Normalmente, o que é que o dono do carro faz? Ele pode até te entregar o carro, mas o documento de transferência vai ficar com ele como garantia. Quando é que ele te entrega o carro, ou o documento? Quando o cheque for compensado. Ou seja, agora que o cheque foi compensado, o dinheiro caiu na conta dele, então ele lhe entrega o documento. Assim também é toda a história bíblica. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não adianta falar de milênio, não ia ter garantia. Então a ressurreição de Cristo é como o cheque que foi compensado. Quando Jesus Cristo ressuscita, o dinheiro caiu na conta. É dessa maneira. Então agora existe a garantia. Agora a gente pode se apegar nessa esperança. Você entendeu isso? Agora você tem garantia. Não adianta. Ministério de Jesus. Cuida dos pobres, seja bonzinho, tal. Não adianta nada. Morte de Jesus na cruz. Qualquer um podia morrer na cruz. Qualquer um podia morrer na cruz. Morreram 2 com ele naquele dia. Mas que garantia que a morte daqueles ladrões tinham para nós? Que valor tinha a morte daqueles ladrões para nós? Nenhuma. A história poderia ter registrado Cristo como mais um daqueles. Mas o que é que fez Jesus diferente daqueles 2 ladrões que estavam ao lado dele? O que fez Jesus diferente foi a ressurreição. Então a ressurreição é a garantia de Deus para todas as promessas que nós esperamos. A partir da ressurreição, você pode esperar ser ressuscitado. A partir da ressurreição, você pode esperar o reino milenar aqui na terra, onde os judeus terão a sua terra conforme prometido a Abraão, que esse é o motivo do milênio, que eu já expliquei. Você pode esperar a promessa de Deus de uma nova terra. Você pode esperar a promessa de Deus de um novo céus. Você pode esperar a promessa de Deus da árvore da vida. Você pode esperar a promessa de realmente estar com Deus durante toda a eternidade e Deus sobre nós como um verdadeiro Pai, assim como era lá no Jardim do Éden. Tudo isso só pode ser cumprido a partir da ressurreição de Jesus. E o último inimigo que Deus vai colocar debaixo dos seus próprios pés, conforme diz aqui, é a morte. Não é? Porque quando nós ressuscitarmos, aí sim, aí agora acabou de vez esse problema. E aí no 27, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui tem um detalhe muito interessante, que algumas pessoas tentam utilizar esse texto, então devo explicar, fazendo aqui apenas um parênteses, tá? Porque o texto não tenta provar A, B, C ou D, mas o texto mostra-nos sobre a sequência que haverá, não é? Mas eu devo explicar. Diz que o último inimigo será destruído, que é a morte. E aí depois diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Porém, o próprio Deus não está debaixo dos pés de Cristo. E quando Cristo resolver tudo, então o próprio Cristo se sujeitará de novo a Deus. Aí alguns dizem, tá vendo? Então Jesus não é Deus. Pois é um grande engano na leitura do texto. O texto ele aplica-se à posição de Jesus no plano de salvação. Uma vez que o texto se aplica à posição de Jesus no plano de salvação, a palavra Deus que aparece aqui, nós podemos muito bem entendê-la como o governo do universo. O governo do universo é constituído pelo Pai, Filho e Espírito Santo, que é o que compõe Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A triunidade de Deus. Então, quem é que colocou Jesus nesse projeto de plano de salvação? Foi a triunidade. Então, Jesus não está acima deles. Veja, a igualdade dos poderes continua. Não é? E aí, quando Jesus tiver terminado, então o próprio Jesus retorna para a sua posição, exatamente como era no início, na triunidade de Deus, sendo que toda a parte de plano de salvação está concluída, de modo para que Deus, ou a triunidade, seja tudo para com todos. A harmonia do universo volta a ser como antes da queda. Essa é a ideia do texto. Estou explicando isso porque eu sei que surge essa dúvida, mas nós vamos prosseguir na nossa visão que nós estamos trabalhando. Então, se você pegar esse versículo e substituir a palavra Deus por triunidade, o versículo vai ficar aqui. Considerando que a triunidade são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compõem o poder chamado Deus, tá? Vai ficar assim, ó. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele, ou a triunidade, que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, a triunidade que todas as coisas lhe sujeitou, para que a triunidade seja tudo em todos. Né? Ou seja, o governo do universo volta a ser como antes da queda, da maneira como Deus havia projetado. E aí Paulo vai voltar agora na história da ressurreição de novo. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles pelos mortos? Porque estamos nós também em toda hora em perigo. Eu vos declaro que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? E se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Olha só, irmão, que interessante isso aqui. Aqui eu sou obrigado a explicar também, fazendo um parênteses. Pô, que negócio é esse de se batizar pelos mortos, assim, ó? Lá na cultura dos coríntios, porque o batismo, ele não é propriedade do cristianismo, entendeu? Não foi o João Batista que inventou o batismo. Um belo dia o João Batista falou assim, estava lá comendo um gafanhoto, aí, sabe uma coisa, eu vou começar a batizar o pessoal. Esquece isso aí, irmão. O batismo, inclusive, era uma prática pagã, tá? O batismo já era praticado no Oriente Próximo, né? Desde os tempos de Moisés, trazendo para a nação de Israel, já havia os tanques de purificação, onde as pessoas também se purificavam.
né? E as nações vizinhas também se utilizavam dessa mesma prática, a prática de batismo. Então não foi o João Batista que inventou. E os coríntios, eles não eram judeus, tá? Eles eram gregos, né? Eles eram de cultura greco-romana. E aí o que é que acontece? Essa prática também existe entre eles. E Paulo vai apresentar a prática da igreja cristã, dizendo para eles assim, olha, vocês aprenderam o evangelho comigo, tá bom. Agora vocês estão tentando me convencer que não tem ressurreição. O Paulo vem dando esse discurso mostrando que a ressurreição é o cerne do evangelho. Vocês vêm dando esse discurso mostrando que não tem ressurreição. Tá bom. Mas vem cá, se não tem ressurreição, por que tem uns amigos de vocês que se batizam pelos mortos? Para quê? Já que eles não creem na ressurreição. Ou seja, se não tem algo místico, se não tem algo do outro lado da morte, por que esse pessoal faz isso? É o que o Paulo pergunta para eles. Vale a pena lembrar que essa não é uma doutrina bíblica e cristã, tá? Esse negócio de batismo pelos mortos é uma doutrina pagã absorvida pela seita chamada mormonismo. Os mormons se batizam pelos antepassados, tá? A Bíblia não dá apoio nenhum. Eles se baseiam nesse texto, aplicando erroneamente. Então, só para você entender. E aí o Paulo diz que o Paulo continua insistindo nessa questão da ressurreição. Por quê? Porque ele diz assim, olha, tipo assim, eu estou trabalhando assim muito nesse negócio de pregar Jesus. Eu estou trabalhando muito nesse negócio de ensinar a palavra de Deus. Eu apanho, acontece tanta coisa comigo. Agora vem vocês aqui e tentam dizer para mim que os mortos não vão ser ressuscitados. Quer dizer, minha esperança então vai para onde? Tudo que eu creio, tudo que eu ensinei, para onde que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Essa é a fala do Paulo. Aí ele diz assim, olha, já que é desse jeito, já que vocês não acreditam que há ressurreição, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a filosofia de Epícuro. Epícuro era um filósofo, tá? Que ensinava exatamente essa filosofia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida ela deve ser desenvolvida à base do prazer, porque depois que acabar, acabou tudo. Então Paulo fala, não se enganem. Más associações ou más companhias estragam os bons costumes. Ou seja, eles estavam se corrompendo pela filosofia, a filosofia de Epícuro. E Paulo diz, não, voltem à sobriedade e não pequem, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Ou seja, negar a ressurreição dos mortos e negar a ressurreição de Jesus Cristo, além de tudo, Paulo diz que é pecado. Então voltem à sobriedade. Tirem esse pensamento da cabeça de vocês. Agora Paulo vai fazer uma defesa sobre como será a ressurreição, porque afinal de contas, ele trabalhou aqui 34 versículos sustentando a ideia da ressurreição, defendendo que a ressurreição é o ponto central, é a espinha dorsal do evangelho. Foi isso que ele disse. E aí, o que é que ele faz? Ele agora vai começar a mostrar para eles como se dará a ressurreição, até porque ele vai trabalhar na ressurreição de Cristo, tá? Então vamos lá, versículo 35 em diante. Alguém, contudo, dirá, como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Deus, porém, dá-lhe o corpo como quer, e cada semente no seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne. Uma carne é a dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes.
Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Perdão. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual. Ou seja, Jesus não veio primeiro, mas o natural e depois o espiritual. Primeiro veio Adão e depois Jesus. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bem, vamos dar uma paradinha aqui. Aliás, vamos terminar de ler, depois eu explico tudo. Fica mais fácil. E nós seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Muito bem, vamos agora pegar a partir do versículo 35. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo diz que a ressurreição, ela não é a ressurreição no nosso caso, porque eu vou ter que explicar a ressurreição de Cristo. No nosso caso, a ressurreição não pode ser essa carne. Não tem como. Nós seremos ressuscitados ou transformados com um corpo semelhante ao de Jesus. Então, Paulo diz que existe uma variedade de corpos, tá? De corpos e de glória. Então, nós seremos ressuscitados assim como o Senhor Jesus fez, né? Assim como o Senhor Jesus foi. Como que foi a ressurreição do Senhor Jesus? Né? É isso aqui que você precisa entender. Deixa eu só dar uma explicação aqui breve para você poder entender essa questão de ressurreição. Senão você não vai entender. O nosso corpo físico, tá? Conforme Paulo e Pedro diziam, o nosso tabernáculo, né? Ele é apenas carne, tá? Imagine a pessoa que morreu há 6.000 anos atrás, né? Imagine a pessoa que morreu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Essa pessoa virou o quê?
virou pó, não é? Essa pessoa virou pó. Então, o que é que Deus vai ressuscitar, na verdade? Então, Deus vai ressuscitar a pessoa. A pessoa. A pessoa será ressuscitada com a mesma aparência, com tudo bonitinho, do jeito que é. Tá? Aí, funciona assim. Ancião, você me disse que Deus vai ressuscitar a pessoa. O que é a pessoa? Deixa eu falar com você que dentro da teologia nós temos duas visões. Nós temos a visão dicotomista, que diz que o homem é corpo e espírito, tá? Sendo espírito o que aplica-se na visão tricotômica à alma, tá legal? Ou seja, o homem tem uma parte material e uma parte imaterial. Isso daí não tem como negar, não adianta, não tem jeito. Isso aí a Bíblia diz o tempo inteiro. Ou nós temos a visão tricotomista, né, que o homem é corpo, alma e espírito, tá? Não importa qual visão o irmão adote, não vai fazer diferença nenhuma no que eu vou explicar. Mas, vamos entender, quem sou eu? Quem sou eu? É isso que você precisa começar a entender para entender a ressurreição. Que a gente vai explicar a ressurreição de Cristo e vai explicar o resto do texto. Quem sou eu? Eu não sou esse invólucro de carne que você está vendo. Você não é esse invólucro de carne que você está vendo. Você é a pessoa interior. Como assim, Anselmo, eu sou a pessoa interior? Você é os seus pensamentos, você é os seus sentimentos, você é a sua experiência de vida, você é o que a cultura gerou em você. Você é isso. Você é isso, tá? Tire isso de você, que a gente pode colocar como sendo a força vital, né? Ou a alma, ou o espírito. Tire isso de você e você será apenas um cadáver. Ok? Então, quem é o Edson Reis, o ancião? Quem é a Cidália, que está comentando agora? Quem é a Vera? Quem é o Anderson? Quem é o João? Quem é o Pedro? Quem é você? Você é exatamente o fruto daquilo que você se desenvolveu durante toda a sua vida. Tá? É isso que você é. E é isso que vai ser ressuscitado. Tá? Isso é o que vai ser ressuscitado. Ou seja, nós podemos ilustrar mais ou menos como um computador. Se você pegar, por exemplo, uma CPU de computador, você vai ver que ela tem alguns componentes. Só que o computador, ele tem, né, a sua memória, tem o seu disco rígido. Se você retirar, né, essas partes do computador, você vai olhar a CPU, vai ter o móvel, tal, mas não vai funcionar nada. Para funcionar é preciso que esteja completo. Assim também o homem, né, para que ele ande, para que ele se movimente, para que ele viva, ele precisa de um corpo e de uma alma. É por isso que ninguém está sendo atormentado no inferno. Porque ninguém ressuscitou no corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição é que vai possibilitar qualquer coisa. Esse corpo não. O espírito não. Ou seja, então você é a estrutura interna da pessoa. Você não é o corpo. Tá? Então quem ressuscita? Ressuscita a sua estrutura interna. Quando Deus ressuscitar você, Deus ele vai trazer exatamente a sua pessoa, as suas intenções, a sua vida, do jeito que ela foi construída, seus pensamentos, tudo igual. É você que Deus traz, tá bom? Por isso que Paulo diz que semeia esse corpo físico e é levantado num corpo espiritual, ou seja, é um corpo incorruptível, tá? Que nos será dado. Então, a pessoa que é ressuscitada, ela recebe dessa maneira
um corpo incorruptível, ela ressuscita, tá? Então, quem é que está ressuscitando? É a própria pessoa. Não mudou nada. Alguns cristãos chegam a perguntar, mas será que eu vou lembrar dos meus parentes na ressurreição? Os seus parentes todos serão ressuscitados. E todos terão a mesma aparência, todos se conhecerão, todos saberão quem é quem. É tudo igual, pessoal. Entendeu? Não muda nada. A única diferença é que o corpo é um corpo diferente. Como Paulo disse, tem a carne dos peixes, tem a carne dos anjos, tem a carne dos animais, tem a carne do homem. Entendeu? É só isso que muda. Do contrário, está tudo igual. Então, quem vai ser ressuscitado não é aquele cadáver que já foi consumido pela terra, que já virou parte de plantas, aquele cadáver que os animais já comeram, aquele cadáver que vai voltar do intestino dos animais e está no solo. Não. O apóstolo Paulo, ele é claro em dizer, aqui no versículo 44, semeia-se corpo físico, é ressuscitado corpo espiritual. Gente, corpo espiritual não é que o seu espírito foi ressuscitado, ou a sua alma, não é? Conforme alguns querem colocar. Significa que você recebe um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, tá? Em primeiro lugar, espírito não morre. Espírito não morre. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu. Então, para haver uma ressurreição, tem que ter essa combinação de corpo e espírito, ou corpo e alma, tanto faz. Aí você, dependendo da sua visão, não vai ter problema nenhum. Ou seja, nós vamos receber um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Aí você fala assim, mas como que foi o corpo de Jesus Cristo? A ressurreição de Cristo, no caso dele, se deu no mesmo corpo. A ressurreição de Cristo se deu no mesmo corpo, tá? Por que a gente sabe disso, ancião? Porque a Bíblia testifica. A Bíblia testifica. As testemunhas de Jeová têm uma heresia, que é uma das heresias mais graves. E essa heresia, essa é uma das heresias principais, além de não aceitar o Senhor Jesus da maneira como a Bíblia ensina, essa heresia é a heresia que mais compromete a questão salvífica das testemunhas de Jeová. Essa heresia é a heresia mais grave que tem. Porque eles negam a ressurreição corporal de Jesus. E negar a ressurreição corporal de Jesus significa você negar que Jesus Cristo, ele está classificado em toda essa defesa de Paulo aqui aos Coríntios. Ou seja, como que eles ensinam? Eles ensinam que Jesus Cristo ressuscitou em espírito, tá? Eles ensinam que Jesus ressuscitou em espírito. Veja só que interessante. Jesus ressuscitou em espírito, segundo eles, e aí toda vez que Jesus Cristo tinha que aparecer na terra, Jeová dava um corpo novo para Jesus. Então um dia Jeová deu um corpo para Jesus que parecia o corpo de um jardineiro. Teve um dia que Jeová deu um corpo para Jesus que parecia o corpo de um viajante. E assim sucessivamente. Isso é uma heresia das mais graves e comprometedora da salvação, tá? Veja que o apóstolo Paulo diz que com o seu coração você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Entendeu? Então você não pode inventar essa história de que Deus ressuscitou Jesus Cristo em espírito. Por que não, ancião? Bom, vamos dar uma olhadinha. Aproveite aí, você está com a caneta na mão, e faça as suas referências, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos, inclusive textos que muitas vezes acabam confundindo essas pessoas, mas que você precisa trabalhá-los para que você entenda. 1 de Pedro 3,18, Pedro também defendendo a ressurreição de Cristo, ele diz assim, olha, pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o texto grego, ele nos diz que Jesus foi vivificado pelo Espírito. Se você fizer um estudo da ressurreição de Jesus, você vai ver que a triunidade de Deus participou na ressurreição. É por isso que tem textos que a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus. Jesus Cristo diz que ele próprio se ressuscitaria, quando ele diz: derrubarei esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ou seja, Jesus indica que ele participaria na sua ressurreição. O apóstolo Pedro, em Atos, diz que Deus ressuscitou Jesus, em Atos 2. E o apóstolo Pedro diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, nesse texto, ela altera o texto para tentar validar a sua doutrina. Ela diz que Jesus foi ressuscitado no Espírito. Uma diferença gritante do texto. Isso é uma pesquisa que você pode fazer aí em qualquer tradução da Bíblia que você vai entender. Então, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, tá bom? Aqui na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro também defendeu a ressurreição de Jesus. E aí, olha só que interessante. Aqui no versículo 24 em diante, o apóstolo Pedro diz assim, ó: Deus, porém, o ressuscitou. Deus, porém, o ressuscitou. Soltou os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. A respeito dele, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo passe por decomposição. Presta atenção nisso aqui. O nosso corpo será decomposto, mas o corpo de Jesus não foi. O corpo de Jesus é a garantia que nós vamos ressuscitar. Veja que o texto, a profecia de Davi, ela diz exatamente isso, olha. O 26 de novo. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança. Veja, Jesus não tinha promessa de ressurreição em espírito, até porque espírito não morre. A promessa de Jesus era de sua carne viver em esperança. Lembre-se que eu disse que a ressurreição ela envolve um corpo e envolve a pessoa. Leia-se do jeito que você quiser, espírito ou alma. A ressurreição envolve esses 2 elementos, tá? Então, Jesus Cristo, aqui no caso dele, o Pedro disse que a carne de Jesus iria reviver. E o Davi ainda falou que a carne de Jesus não passaria por decomposição. Ou seja, não daria tempo do corpo de Jesus se decompor. Porque o corpo de Jesus se reencontraria com o seu espírito. É muito simples isso. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Aí agora a gente vai pegar aqui um outro texto, que é o texto de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 46. Está escrito assim, ó. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que coisa interessante. A carne de Jesus estava morrendo. O homem Jesus estava morrendo. Mas Jesus, quando vai morrer, ele entrega o espírito nas mãos do Pai. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus
se daria com o Espírito de Cristo, não é? Juntamente com o próprio corpo de Cristo, a pessoa de Jesus, na sua integralidade, teria que ser ressuscitada. Não podia ressuscitar um Espírito de Jesus. As testemunhas de Jeová dizem que Deus providenciou que o corpo de Jesus desaparecesse. Foi como se ele tivesse evaporado. Essa é uma das maiores inverdades que um ser humano pode ouvir. E nós conseguimos justificar isso muito facilmente. Veja, Jesus ressuscitou em carne, no mesmo corpo que morreu. Qual era a grande preocupação dos líderes religiosos depois que mataram Jesus? Qual era a grande preocupação? A grande preocupação dos líderes religiosos depois que mataram Jesus era a seguinte: eles pediram ao governador que colocasse 2 guardas. Presta atenção para você ver os detalhes. Como a Bíblia se explica? Como você, conhecendo a Bíblia, você não aceita a heresia nunca. Olha só. Eles pediram ao governador que colocassem 2 guardas na porta do túmulo para que os discípulos não viessem de noite e roubassem o corpo e depois dissessem que ressuscitou. Eles colocaram os guardas. Mas o túmulo ficou vazio, não tinha saída. Então, a liderança das Testemunhas de Jeová diz assim: bom, já que não podia sair pela porta, já que não tinha saída nenhuma, Jeová Deus evaporou o corpo de Jesus. E aí, toda vez que Jesus ia aparecer, Jeová Deus providenciava um corpo novo. Gente, isso é uma doutrina, uma heresia das mais perigosas, porque a nossa salvação está plantada na garantia da ressurreição. Deu para vocês entenderem? Esse é o grande problema, um dos grandes problemas quando a gente fala em doutrina. Veja que eu disse para você que, tipo assim, se você não consegue entender trindade, paciência. Se você não consegue entender esperança, paciência. Tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário. Agora, isso aqui não tem como. Isso aqui é a espinha dorsal do cristianismo. Não tem como você não entender isso aqui. Isso aqui você precisa entender. Aí o que vai acontecer? O corpo de Jesus estava lá no túmulo. O corpo de Jesus estava no túmulo. E o corpo de Jesus, a Bíblia diz que não veria corrupção. E o Espírito estava entregue ao Pai. Ok? O Espírito estava entregue ao Pai. Foi por isso, só abrindo aqui um parênteses rápido, que quando aquele ladrão lá na cruz falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra disso? Jesus disse assim, ó: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu o reino para aquele ladrão. Jesus prometeu o paraíso. O que era o paraíso? O paraíso era o local dos justos, no Hades. Isso é confirmado na cultura judaica, tá? O seio de Abraão. Então, naquele mesmo dia da morte do ladrão e da morte de Jesus, os dois estavam no Hades. Os dois estavam na parte boa. Entendeu? E os dois tinham os seus espíritos perante Deus. Do ponto de vista além, mundo dos mortos, o espírito tanto de Jesus como do ladrão estão no Hades, tá? Do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista físico, a carne de Jesus e a carne do ladrão também foram para o Hades, tá? Qual é a diferença de um para o outro? Porque Jesus falou assim: você vai estar comigo no paraíso. O paraíso era o seio de Abraão. Então os dois estavam, naquele momento ali, mortos no Hades, com a esperança da ressurreição dos justos, tanto Jesus quanto o ladrão.
Qual era a diferença? Jesus ia ressuscitar 3 dias depois. 3 dias depois. O ladrão iria ressuscitar só no juízo final. Jesus, em 3 dias, receberia o seu espírito de volta, que se uniria ao seu corpo, providenciando assim a ressurreição. Em 3 dias. O malfeitor, o corpo do malfeitor ia se decompor no Hades, ia acabar no Hades. Mas o espírito dele está na presença de Deus. Então, no juízo final, Deus vai providenciar a ressurreição desse malfeitor, que vai ser o mesmo. Vai aparecer lá de mão furada, tudo bonitinho também, a mesma coisa. Aí ele ressuscitou, no juízo final. Agora ele ressuscitou, não é? Para ser julgado. Vai ser julgado favoravelmente no juízo final, porque o próprio Jesus deu-lhe a esperança. Então aquele malfeitor não foi para o céu, aquele malfeitor está morto e a pessoa dele será ressuscitada. Ok? Muito bem. Eu acredito que ficou mais claro assim. E aí, vamos falar agora da ressurreição de Jesus. Aí o que acontece? Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E aí, os discípulos ficam preocupados também. Vamos lá para o versículo 36 de Lucas 24. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos, que eu sou o mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne e ossos, como eu tenho. O próprio Jesus dá testemunho aqui que ele não ressuscitou em espírito. Jesus dá testemunho que ele ressuscitou na sua própria carne. Ou seja, seu corpo não será consumido. Ok? De modo que, o que é que nós enxergamos? Jesus apresenta para eles exatamente no mesmo corpo. Então aí ele diz assim, o texto continua no versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eles lhe serviram um peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante de todos eles. Jesus estava mostrando para eles o quê? Que eu não ressuscitei em espírito. Eu ressuscitei em carne. A minha carne foi ressuscitada. O meu corpo foi ressuscitado. Qual é a diferença? Semeia-se corpo físico e é levantado em corpo espiritual. O corpo de Jesus, ele passa por um processo de transformação. O mesmo corpo físico é o mesmo corpo espiritual, capaz de atravessar paredes, conforme aconteceu lá no Evangelho de João. Capaz de aparecer de repente. Esse é o que nós chamamos de corpo glorificado. E aí Jesus dá um testemunho para eles assim, ó. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse: eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento, a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então, olha que interessante isso aqui, irmãos. Jesus dá testemunho para eles que ele tinha ressuscitado fisicamente. Vejam, um espírito não tem carne como eu tenho. Agora vão entrar aqueles que vão dizer, mas a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Exatamente. Com esse corpo aqui, que Edson Reis tem, não vai herdar nada. Com esse corpo que você tem, não vai herdar nada. É por isso que Paulo disse, semeia-se
corpo físico e é levantado o corpo espiritual. É por isso que Paulo disse: semeia-se em desonra e é levantado em honra. Perceba então que o corpo de Jesus, ele é ressuscitado, tá? Aquele malfeitor vai esperar ainda. E esse é o princípio da doutrina bíblica para a gente entender. Então não tem como negar a ressurreição corporal de Cristo e tentar dizer que está sendo cristão. Não existe isso. Não existe. O negócio de dizer que Cristo ressuscitou em espírito. Esse é um pensamento de uma heresia do segundo século, chamada docetismo, tá? Os docetas. Você pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso que você vai ver o que os docetas falavam, né? Que era uma ramificação do gnosticismo lá no segundo século. Então Jesus é ressuscitado em corpo. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Talvez alguns digam assim: puxa vida, mas em 3 dias a pessoa já está se decompondo. Então, aqui, irmãos, tem um detalhezinho também para você, para fechar o circuito da história e você entender. Na verdade, Jesus ficou 3 dias no túmulo, e ficou mesmo, apenas na maneira de dizer, tá? Mas em matéria de horas, não deu 72 horas de Jesus no túmulo. Não, ancião, não. Jesus Cristo, ele morre na sexta-feira. Jesus Cristo, ele morre na sexta-feira. Ok? Então você vai perceber que o corpo é retirado, existe toda uma preparação do corpo para colocá-lo lá no sepulcro. Então, se Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, a sexta-feira já está sendo contada como o primeiro dia, tá? A partir do momento que ele morreu, entendeu? A sexta-feira já está sendo contada como o primeiro dia. Então, quanto tempo Jesus passou de verdade na sepultura? Se você pegar o resto da sexta-feira, você vai pegar o sábado, o dia inteiro. Diz a Bíblia que no primeiro dia da semana, no domingo de madrugada, elas foram ao sepulcro e já encontraram o sepulcro aberto. Isso era de madrugadinha. Ou seja, Jesus, ele fica na morte, ou no Hades, não é? Da sexta-feira à tarde até o domingo de madrugada. Então, se você for colocar isso daí, não chega a esse nível de horas de 72 horas nunca. Ele não ficou o domingo o dia inteiro. Ele ressuscita domingo de madrugada. Ele morre 3 horas da tarde, não é? Portanto, já no finalzinho do dia. E ele fica simplesmente o sábado inteiro dentro do túmulo. Então, o sábado inteiro, sim, 24 horas nós temos garantido. Depois nós temos das 3 da tarde até a meia-noite, que dá mais 30 horas, né? São mais 6 horas. E depois nós temos da meia-noite de sábado até o período da manhã, por volta das 6, Jesus ficou aproximadamente 36 horas no túmulo só, tá? O que não é suficiente para a decomposição do corpo. É por isso que o Pedro, ele diz: não deixarás a minha alma no Hades ou no Seol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então o corpo de Jesus não passou pelo processo de corrupção ou de decomposição, porque era um corpo humano, né? Então, quando Jesus ressuscita esse corpo, ele é ressuscitado como um corpo espiritual, tá? É um corpo glorificado. E é exatamente o corpo que nós vamos ter, que está aqui a nossa esperança. Aí a gente volta lá para Coríntios agora, no versículo 51, versículo 50. Agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o nosso corpo jamais poderá herdar o espiritual. Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Mas o corpo que Deus vai providenciar para nós na ressurreição é um corpo de carne, semelhante a esse. Mas a Bíblia não diz que esse nosso corpo tenha sangue. Então nós não sabemos como será. Paulo chama isso de um mistério, mas ele diz que o corpo é de carne. E essa carne não é a mesma carne corrupta, é uma carne incorruptível. Então, agora no 51 ele diz: eis que vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que vai acontecer? O corpo de Cristo, como corpo glorificado, é exatamente o modelo do corpo que nós vamos ter. Perceba, os mortos ressurgirão incorruptíveis, já com o corpo da ressurreição, e o nosso corpo vai ser transformado. Transformado como, ancião? Transformado de carne e sangue para, eu vou usar aqui uma palavra não tão teológica e não tão técnica, né? Mas vou tentar me apegar mais ou menos ao que Paulo diz. É o nosso corpo carnal, de carne e sangue, será transformado para uma carne espiritual, vamos dizer assim. Um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, que era possível comer, era possível atravessar paredes, era possível fazer tudo que uma pessoa normal fazia. Então esse é o corpo da ressurreição. A diferença é que o apóstolo Paulo diz que isso é incorruptível, tá? É por isso que tem necessidade de nós sermos transformados. Esse texto aqui de 1 Coríntios 15, 52, ele é correlato de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ao soar da trombeta, não é? Na voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os viventes, seremos arrebatados. Esse arrebatamento é simplesmente o momento da transformação. É um abrir e piscar de olhos. Então, o nosso corpo corruptível passa por um processo de transformação, enquanto somos arrebatados até as nuvens do céu, e imediatamente continuamos a nossa volta com Jesus. Olha que maravilhosa essa esperança, irmãos. Essa é a esperança que a Bíblia nos dá. Nesse mesmo momento, num abrir e piscar de olhos, todos os mortos do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, os fiéis que morreram em Cristo depois da sua ressurreição, todos eles serão ressuscitados com um corpo parecido com o nosso. O nosso vai ser transformado, nós não vamos ser ressuscitados, porque nós não morremos. Mas nós não podemos herdar, né, as beatitudes do reino sem essa transformação. O nível dos santos do Antigo Testamento e o nível da Igreja do Senhor Jesus é diferente do nível das pessoas que estarão aqui na Terra no período milenar. Nós, os que recebemos a ressurreição, ou que recebemos a transformação do corpo, se cumpre esse texto aqui, ó. 54. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte para sempre na vitória. Veja só que interessante, irmãos. Quando houver o arrebatamento da igreja, e quando os santos do Antigo Testamento, junto com os fiéis que morreram em Cristo, forem ressuscitados na volta do Senhor Jesus, se cumpre o versículo 54. Você percebeu? Aqui todos os eleitos de Deus estão reunidos agora. Tanto da velha aliança quanto da nova aliança. Então agora se cumpre, né, a palavra: tragada foi a morte para sempre. Onde está, ó morte, teu aguilhão, e onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, porém, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa vitória, irmãos, ela está na ressurreição. A nossa vitória está na ressurreição de Jesus Cristo. A nossa vitória está no momento que Jesus desce dos céus, com poder e grande glória, ressuscita os santos e os fiéis do tempo do Novo e do Velho Testamento, conforme Hebreus capítulo 11, e transforma a nossa carne corruptível em uma carne incorruptível, para herdarmos aqui as bênçãos
e governarmos com Jesus no período milenar. Essa aqui é a promessa de Jesus para nós. Essa daqui só, irmãos. Só? É tudo isso. Veja que grande privilégio. Esses que estão em Cristo, nós teremos um grande privilégio, porque em nós, na Igreja do Senhor Jesus, nos santos do Antigo Testamento, nesses que foi aplicada a transformação do corpo ou a ressurreição, acabou, são imortais a partir daqui. Não morrem mais. Não morrem mais. No caso destes, cumpriu-se a palavra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. No nosso caso, acabou-se pecado. Acabou-se pecado. E no nosso caso, dos ressuscitados, acabou-se a morte. Não existe mais. Por quê? Porque todo esse pessoal, os que Jesus ressuscitou na sua vinda, ou os que foram transformados, como é o nosso caso, os que estivermos vivos, já são testados, aprovados e já tinham a sua salvação lá atrás, nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui já se dá o primeiro cumprimento. Por isso que a Bíblia diz, em Apocalipse 20, de 4 a 6, feliz e santo é todo aquele que participa na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes do Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Irmãos, imagine o que significa você ter um corpo glorificado. A nossa mente viaja, porque você imagine o que é que Deus vai nos dar, por exemplo, de privilégios em matéria do universo. Eu penso que Deus tem muita surpresa para nós. Penso que nós não vamos ficar aqui limitados somente ao planeta Terra. A Bíblia diz novos céus e nova terra, não é? Eu entendo que na eternidade, estes que estão em Cristo Jesus, que foram ressuscitados ou foram transformados, terão privilégios especiais, muito além daqueles que estão na terra, que sobreviveram ao Armagedon. E aí no versículo 58, para finalizar, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Aí alguns dizem assim, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Então a gente tem que trabalhar bastante. Não, irmão. Esse texto é resultado do contexto. Esse texto é resultado do contexto. Meus irmãos, fiquem firmes. A gente tem uma esperança. A gente tem uma esperança. Qual a nossa esperança? A ressurreição. Então, saibam que tudo que vocês estão fazendo, tudo que eu fiz, não é em vão. A ressurreição é uma realidade. A ressurreição existe. É por isso que a nossa obra não é em vão. É por isso que nós não somos aplicados àquele texto. Aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais infelizes de todos os homens. É por isso que nós podemos aguardar com certeza, porque Jesus nos deu a garantia. Deus abençoe vocês.